E a gente até se perguntava... Aqui, ó, a casa, né, com tijolinho, ó. Né, tem muitas casas assim aqui. A gente até começava a se perguntar assim, a gente fala, essa casa parece antiga, tem tijolinhos. E aí a gente começou a se questionar assim, mas antiga quanto? É verdade. Mas eu não imaginava que poderia ser tão antiga assim. Olha só, inclusive a gente até achou um parque aqui, que a gente nunca tinha visto, Nunca! Né? Que a gente falou assim, vamos andar por essa parte pra gente sentir como era, né? Então andando numa fazenda. Pessoal, eu falei que tinha sido a última curiosidade, mas aqui a gente lembrou de uma, né? Sim. Bem importante, né? É, interessante, né? Oi, pessoal! Oi. Tudo bom? Fala aí, Tati, onde nós estamos indo hoje? Então, nós estamos indo, na verdade, rever, porque é uma casa que a gente já passou em frente, chamou nossa atenção, mas a gente não sabia, isso foi no ano passado. A gente já passou pela área, assim, algumas vezes. Sim. Mas no ano passado, quando a gente viu, chamou a nossa atenção. Depois a gente conta por quê. Mas a gente não sabia nada sobre essa casa. A gente ficou até assim, se perguntando, né? Sim. Será que tem alguém que mora aí? Assim, de uma forma bem espontânea, né? Sim, porque a gente descobriu que essa casa tem uma história, né? Então aí a gente vai... a gente descobriu e a gente já tinha passado algumas vezes em frente. Ela tinha realmente chamado a nossa atenção, mas a gente não sabia o porquê. E aí a gente então agora sabe, porque a gente teve essa informação super recente e a gente quer ver de novo. Isso, então a gente está a caminho. Ela fica na região da Eglinton, próximo a Yonge. Mas a gente vai falar para vocês exatamente onde fica, né, Tati? Porque ela fica numa rua paralela, né? A Isso. Yonge. Mas a gente vai colocar os detalhes para vocês e explicar o porquê dessa casa, né? Chamar a nossa atenção e a história dela. A história dela. Pessoal, a gente agora nós vamos cruzar a Yonge. Isso. Pra gente ir do outro lado, que essa rua fica do outro lado da Yonge, né, Tati? Fica na paralela pra cima mesmo. Né? Isso. Então vamos andando aqui, aí a gente vai procurar uma faixa para atravessar. Acho que só pra lá, né, Tati? Só pra lá. Então tá bom. Então vamos lá. Aí a gente já fala com vocês que a gente vai lá pro outro lado.
Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos à história da casa que a gente vai mostrar para vocês, né, Tati? Que é super interessante porque ela é uma das casas mais antigas de Toronto e dessa região toda. Que é considerada North York, né? Que é considerada a parte da Eglinton, Lawrence, toda essa região aqui, ela é a mais antiga. De que data, Tati? Ela é de 1828. A casa como está agora. Que a gente vai mostrar para vocês. Então assim, no formato atual, ela é de 1828. Mas assim, o terreno todo, que é toda essa região enorme, é de, assim, a primeira casa foi construída, que era uma casa de madeira. Olha que interessante, no mesmo local, então, que a gente vai ver essa casa, tinha uma casa de madeira que foi a primeira casa. E ela provavelmente era de 1810. Nossa! Olha só. É a casa de madeira. Isso, que era a casa de madeira. Certo. Então, em 1828 que ela passou até essa característica, que são dos tijolinhos. Que é como tá agora. Que é como tá agora, como a gente vai ver agora. Vamos atravessar, Tati? Vamos. Tá um barulhinho aqui de fundo, pessoal, porque tem um pessoal aqui que tá cortando a grama das casas, né? Isso, fazendo aquela limpeza de folhas, né? Então, olha que bacana, né? Imagina que toda essa região, então, foi a primeira casa. Toda essa região que a gente tá mostrando aqui pra vocês não tinha nada, né, Tati? Não tinha nada. Era tudo terra, era uma parte totalmente rural, era uma fazenda. Aqui tudo, imagine, né? Era uma área rural aqui. Olha que impressionante, vacas, ovelhas passando por aqui, né? Mas a área, Tati, ela é mais antiga, né? Esse terreno, então assim, a história que a gente sabe, olha que coisa, né? Porque essa casa, ela é conhecida como Snyder House, porque ela pertenceu, né, a essa família. Sim, que o sobrenome, né, o primeiro dono chamava Martin Snyder, né, Tati? Isso, na verdade ela foi assim, era uma área bem grande, né, assim, essa área toda era de 210 acres, isso que a gente viu, né? Então assim, essa área é enorme. Pra gente ter uma ideia, essa casa aqui tem um terreno que a gente já observou e a gente já tinha reparado. Ela tem assim uma área bem grande. Toda a casa é cercada de árvores, de verde, então o terreno dela já é bem grande. A casa em si é bem grande e ela é 1% de toda a região, dessa região de fazenda. Ou seja, toda essa região era mais de 200 vezes maior que essa região que essa área que está a casa. Da área da casa mesmo, onde a gente vai ver a casa, essa propriedade da casa com o terreno em volta da casa. Ela é 1% do que era toda essa propriedade dessa família, né? Ou seja, muito grande, né, Tati? Muito grande. Então, o que eu soube é que, na verdade, foi uma área que foi concedida a um escocês, só que ele não ficou na área, ele acabou vendendo para um investidor mesmo, acho que na época era um investidor, e esse investidor é que vendeu para o Martin, que foi o primeiro da família, né, que começou, que ele queria já ter toda assim, desenvolver a família dele toda, né, então assim, se estabelecer num lugar para criar a família. Agora espera um pouquinho, a gente já continua a história, vou mostrar para vocês a rua aqui que fica na região da casa, não é a rua da casa, mas é a região que está a casa. E a gente já continua dessa parte aí que a Tati está falando. Olha aí, pessoal, aqui então é uma rua bem próxima à casa. Né, Tati? Toda essa era a propriedade mesmo da família Snyder, né? Aqui tudo fazia parte dessa família, né? Sim. Inclusive a gente até achou um parque aqui. Que interessante. A gente nunca tinha visto, Nunca. Né? Que a gente falou assim, vamos andar por essa parte pra gente sentir como era, né? Então andando numa fazenda, sem nada, né? Então assim, só campo, né? Só essa parte de fazenda. E olha que gostoso aqui. Não é? Olha. Que interessante, né? Eu acho que a gente já passou na parte de cima, mas nunca nessa parte de baixo. Nossa, nunca tinha visto por aqui. Né?
Ali tem quadra de tênis. Aqui é uma surpresa pra gente, né? Porque a gente anda, pensa que a gente passa no mesmo lugar e não, a gente acaba indo. Uma rua diferente e a gente já vai descobrindo outros lugares. Não é? Né? Olha que lindo aqui, né, Tá? Nossa, lindo. Olha aí. Toda essa região aqui, ó, toda essa área aqui. Agora tem casas bonitas, né, Tati? Nossa, tem casas, né? Tem casas, não tinha, né? Não tinha. A região ela foi se desenvolver melhor, para se ter uma ideia, em 1910. Nossa. Essa região aqui da 1900, na verdade, assim, para mais, assim, né, mais ou menos, né? Mas nessa época de 1800 não tinha, só tinha nada, né? Só tinha, né? Essa casa que a gente vai mostrar, né? Depois as outras vieram, até devem ter copiado esse modelo, né? É mesmo. Bom, então entramos aqui numa outra rua, bem pertinho, né, Tati? Bem pertinho. Então a gente estava contando que essa propriedade, né? Ela foi comprada pela família, né? Pelo Martin Snyder, né, Tá? Exatamente, né? Então foi por volta de 1810. E foi construída, então, uma casa de madeira. Que depois de um tempo até se fala que foi uma taberna essa casa, porque servia... Barulhinho de novo. Barulhinho da... Desculpa, gente. Porque servia assim de apoio aos viajantes que passavam pela região da Yangtze. Olha, que interessante. Então tinha ali vinhos, né, petiscos, como uma taberna mesmo. Poxa. E serviam os viajantes que passavam pela Yangtze. Porque, na verdade, a propriedade, todo esse terreno, começava na Yangtze. Né? E se a gente for verificar onde fica essa casa, que é uma paralela da Yangtze... que é bem pertinho da Yangtze, bem né? Bem pertinho da Yangtze. Até, assim, ela vai muito vai mais longe, né? Como a gente falou, é uma área muito grande, né? Na verdade, essa rua onde fica a casa, ela foi construída, porque não tinha nada. Nossa. Era tudo, né, terra. Né? Então, assim, aí depois que foram construir essa rua em frente à casa. Nossa. Só tinha Yangtze, na verdade, né? E a própria Yangtze mesmo... Não tinha nada, né, Tati? Não tinha nada. Não tinha os comércios que tinham na Yangtze, que é tudo... O desenvolvimento maior da Yangtze, que era assim... A Yangtze, a gente viu em foto, porque eles colocam muitas fotos aqui da cidade, né? Da história de Toronto. Em alguns lugares a gente vê. Eu já vi fotos, assim, que era bem estreita a Yangtze, não era essa largura. Depois ela foi alargando, assim. Até uma curiosidade, para vocês entenderem bem como que é a Yangtze, era a Yangtze naquela época... A gente uma vez seguiu a Yangtze, porque a Yangtze é muito longa, né? Ela vai para outra cidade. Então, faça essa experiência. Vai na Google Map e siga até o final da Yangtze. O final dela vai ser assim numa região super rural. Nem parece a Yangtze que a gente conhece. E tem até, para quem assistiu aquele filme Náufrago, no final do filme, ele vai entregar lá uma mercadoria numa região rural. Parece muito essa região, a gente até pensou que fosse, né? Porque tem muitos filmes dos Estados Unidos que é gravado aqui no Canadá. Sim. Então pode até ser que seja mesmo, né? Vamos atravessar, tá? Vamos. E parece demais, e assim, é uma região completamente rural, não tem nada. E aí é onde ela termina. Então, se você tiver, né, essa curiosidade igual a gente teve, vai lá na Google Maps, vai até o final da Yangtze, que vocês vão ver e ter uma ideia de como que era a Yangtze naquela época, aqui na região da Eglinton. Olha só, né? Não é? E essa casa, né, como a gente tinha falado, que ela ganhou essa característica, né, com os tijolinhos, né, que é um estilo meio vitoriano, né, eles dizem, né, e tem muitas casas aqui em Toronto assim. A gente já mostrou nos vídeos, né.
E a gente até se perguntava... Aqui, ó, a casa, né, com tijolinho, ó. Né? Tem muitas casas assim aqui. A gente até começava a se perguntar assim, a gente fala, essa casa parece antiga, tem tijolinhos. E aí a gente começou a se questionar assim, mas antiga quanto? É verdade. Mas eu não imaginava que poderia ser tão antiga assim. Porque algumas casas aqui, elas vão ser desse período. Isso né? mesmo. Nessa região, né? E aí, então, assim, ela ganhou, na verdade, quando o Martin Snyder faleceu. Porque a casa era toda de madeira. A casa era de madeira. Então quando ele faleceu... Isso, ele vivia ali com a esposa, com filhos, me parece que eram 11 filhos. Bastante filhos. Bastante filhos, né? Uma família grande, né? Ele queria se desenvolver com a família ali, né? Sim. Então, depois que ele faleceu, aí... Foi em 1828, né, Tati? 1828. E aí, o filho mais velho, que foi, na verdade, eu acho que houve uma divisão... né, das terras, porque naquela época acho que era o filho mais velho que ficava com as propriedades assim da família, não era viúva, né, no caso, né, então assim houve uma divisão e o filho mais velho ficou com essa área onde tem a casa, essa casa que a gente vai mostrar. Então quer dizer, igual no começo você falou que a casa era de 1828, mas na verdade ela é mais... Ela é de 1810, mais ou menos, que a família se estabeleceu lá. Entendi. Porque, então assim, mas com essa característica, porque ela é contada assim. É verdade, Ela é considerada a casa com mais antiga. tijolinho, né? Isso, assim, ela é considerada a casa mais antiga que permanece com as mesmas características de quase 200 anos. Senão não vale. Olha. Porque a casa mais antiga de Toronto, não sei se vocês já ouviram falar, ela é de 1794. Olha. Então, o terreno foi adquirido no final do ano de 1700. Entendi, então, verdade. Foi ali que foi concedido, né, ao escocês, mais ou menos na mesma época, então, se a gente pensar, na primeira casa. Só que só foi construída mais ou menos em 1810, por isso que ela não é a primeira, a casa mais antiga de Toronto. Verdade. Mas ela é uma das casas mais antigas, sem dúvida nenhuma. Então, aí depois que o pai morreu, o filho, William, construiu a casa. Ele, então, tirou aquela casa de madeira. No mesmo local, ele construiu essa casa de tijolinhos. Que é essa que a gente vai ver, que está exatamente... ela tem as mesmas características, ela aumentou, foi sofrendo algumas alterações, assim, que ela começou com 2,5 andares, depois passou para 3, mas a característica dela, de fachada e tudo mais... E tem os pinheiros também, né, Tati, lá na frente? Sim, ela é conhecida também, e o que chamou a nossa atenção quando a gente viu essa propriedade, né, no ano passado, foi que ela ficava mais recuada da rua. É verdade. Tem uma região verde enorme ao redor dela que... porque vocês percebem, né? Aqui nessa região, as casas são assim, olha, tá vendo? Próximas, né? Aqui à calçada. E essa, quando a gente passou, ela chamou muita atenção da gente, porque ela fica recuada. Então é a única casa que fica lá no fundo. Que fica mais, e tem essa área verde toda em volta, porque você olha, dá pra ver, como se tivesse uma floresta ao redor dela. São árvores grandes no terreno da casa mesmo. Isso foi chamando a nossa atenção. E a gente viu pinheiro, né? Pinheiro bem alto, né? E esses pinheiros, na época, eles se estendiam em uma fileira até a Yonge. Nossa! Depois ele foi os últimos, assim, na verdade foram os remanescentes, os pinheiros remanescentes. Que coisa, né? Que história, né? Muito bonita. Então, a gente, bora lá ver então essa casa, né? Vamos ver, né? Porque vale a pena, né? Nossa, vale muito a pena mesmo. E olha que sorte a nossa, né? Ter uma casa com tanta história, né? E ela ficar exatamente num bairro, né? Assim, tão acessível, né? Acessível, tão fácil pra ver, né? Que hoje tem tanta, né? Um bairro tão completo, como a gente já falou, né? A gente nem imagina, né? Nem, por mais que a gente saiba da história, nem pode imaginar totalmente como que era, né? Não, a gente esquece, aqui, né? Igual as casas aqui, ó. Até a gente comentou, olha essa casa aqui, né? A gente comentou até que as casas têm esses alpendres assim por aqui. Lembra a casa de fazenda mesmo, né? Olha, a gente sabendo mais da história, a gente fica mais, né? E ela foi considerada uma casa muito sofisticada, assim. Ela foi considerada uma casa de muito destaque. Porque ela começou com uma característica mais, assim, simples, assim.
Só que quando ela foi feita, ela já teve destaque, né? Então eu acho que ela realmente inspirou muitas casas. Que legal, né? Assim. Nossa, muito, né? E bem interessante. E hoje, assim, a família, né? A gente é enorme. A gente leu que a esposa, né? Do Martin, né? Ela faleceu com 100 anos e ela deixou assim, até tataranetos. Nossa, e a família tem até um site que tem pra unir né, todos os descendentes, né? Sim. E tem a árvore, né? Tem toda a história, cada um que vai, né, assim, porque é imensa, né? Imagina, né? E eles se reúnem para poder, assim, relembrar mesmo, assim, para manter viva a história, né? Porque só ele mesmo teve 11 filhos, né? Então imagine só. Não, e a primeira, olha, vamos pensar, né? A primeira casa, né? E eles ficaram nessa propriedade por 70 anos, mais ou menos, a família Snyder. Porque depois ela foi vendida em 1880. Olha quanto 8, né? É verdade, é mesmo. 1828, né? Em 1880. 1880 que ela foi vendida. Aí saiu da família Snyder mesmo. Poxa, então vamos lá ver então essa casa que acho que vocês também querem ver, né, gente? Curiosos, vocês estão curiosos? Vamos lá, vamos ver essa casa. Olha, pessoal, aqui é bem um exemplo, né? Olha, não é a cara, gente, né? De casa de fazenda. Olha, até ali em cima, os detalhes da janela do... Então, assim, né? Essa área que tem essas escadas, assim, não é? Nossa. Toda em madeira, né? São os alpendres, né? Não é? Realmente... E é legal porque a moradora mais recente, vamos dizer, né? Que comprou a casa em 2008, né? Ela comentou que sentia como se estivesse morando numa fazenda. Olha. Porque era afastado da rua, tinha toda a área verde em volta. Então ela até mencionou isso. Olha, e os documentos da casa também ficam lá, não ficam, Tati? Essa é uma parte interessante. Vamos caminhar? Vamos. Então essa parte é legal, né? Porque assim, essa casa ela tinha sido vendida, né? Saiu da família Snyder. Aí depois ela foi para um outro proprietário. Sim. E acho que depois ela ficou com mais tempo com uma família que era de 1923 a 1979. Ficou com outra família e depois ela foi vendida. Né? Nesse período ela sofreu alterações, né? Assim, ela ficou como 2 apartamentos, depois se transformou num triplex. Então agora ela tem atualmente 3 andares. Mas ela antes tinha 2 andares, tinha, né, 2 andares e meio, na verdade. Acho que eles aumentaram. E em 79, né, quem comprou a casa, ele acabou fazendo essas renovações, deixou algumas dependências um pouco mais, com mais comodidade, mais conforto, mas manteve toda a fachada, ele renovou, teve esse cuidado todo, até que foi vendida em 2008. E a família que tinha lá, eu acho que tinha, pelo menos mencionou 2 filhos, assim, né? Que ficou nessa propriedade até recentemente, porque ela foi vendida novamente. E essa família que mencionou mesmo, que contou algumas coisas, né? Que realmente parecia que tinha esse ar, que tudo funcionava perfeitamente, né? E contou algumas características da casa bem interessantes. E mencionou que tem uma gaveta no escritório que contém fotos e informações da casa desde os primeiros moradores. Então, provavelmente, informações dessa família. E que é mantida e vai passando essa gaveta de dono, de proprietário para proprietário. Olha que coisa, que interessante, né? Não é? Vamos pra cá, E isso que é legal, né? Preservação da história. Essa casa é do patrimônio de Toronto, né? Assim, verdade.
é considerada patrimônio cultural daqui da cidade, né? O que significa, assim, que, pelo que eu sei, é que os proprietários participam de reuniões para preservar essa característica histórica. Ai, que bonito, né? E isso tem até em prédios comerciais também, que a gente vê pela cidade, tem que manter. E aí parece que tem alguns casos, eu não sei se é residencial também, alguma isenção, alguma redução nos impostos para poder manter, né? Essa fachada original, né? Para manter a história, eles se preocupam com isso, né? Que coisa. De manter a história da cidade, né? Interessante, né? E a gente aqui tá caminhando e a gente já tá vendo aqui uma igreja, né, Tati? Sim. Provavelmente já fazia também... Tá na área, né, já tá há muito tempo. Há muito tempo, né? Mas ela não é tão antiga como a casa, mas talvez tenha... pelas características dela, sim, né? Vamos mostrar pra vocês a gente já tá vendo aqui, porque a casa tá bem pertinho agora. E aqui na esquina tem uma igreja, né, tá? Bem bonita. Olha aí, pessoal, aqui é a igreja. Vamos atravessar, Tati? Vamos. Aí a gente mostra direitinho. Ela é grandinha, né? Ela é grande, pega, né, um bom pedaço aqui dessa esquina. Né? Olha ali. Olha essa porta, Tati. Nossa, que bonita, né? Linda, né? Já em pedra, né? Parece, né? É em pedra. Um outro período aí, mas também antiga, hein? É antiga. Olha que bonita, ficou aqui, essa parte. Olha que bonita, Tati. Nossa, linda. Nossa, olha pessoal, a entrada dessa igreja. Então aqui, ó, a gente tá bem mesmo, né? Agora a gente tá aqui já chegando mesmo. E só uma última curiosidade aí, né, Tati? Tem um parquinho, né? Tem. Como a gente falou que era grande, começava na Yang, né, toda essa região, né, da fazenda. Então, na Yang mesmo, se você prestar atenção, passeando, né, tiver por aqui, tiver caminhando, tem um pequeno parque. Você tem que entrar numa rua, né, mas ela fica bem esquina com a Yang. E assim, mas dá pra ter uma ideia ali da esquina, tem um banquinho, como se fosse parecendo uma pracinha, né? Sim, Mas entrando assim na rua, ali mesmo numa travessinha, logo da Yang, tem esse parque que leva o nome, né, da família Snyder. Olha, né? que interessante, né? É uma homenagem, né? Um parquinho que chama Snyder Parquinho, um parquinho Snyder, né? Que tem uma área ali para as crianças, alguns banquinhos, né, para sentar, uma área gostosa, né? E a gente já tinha passado lá também. É verdade. Então vamos lá, sem mais, né? Agora a gente vai olhar de perto. Sem enrolar. Vamos lá, vem enrolação. então. Vamos lá. Pessoal, eu falei que tinha sido a última curiosidade, mas é que a gente lembrou de uma, né? Sim. Bem importante, né? Interessante, né? A gente viu que essa é uma propriedade grande, ela foi vendida recentemente, né, Tati? Foi vendida recentemente, pelo que a gente soube. E por um valor de 4 milhões. 4 milhões. Então isso é o que a gente descobriu, né? Isso, Então, só para vocês saberem, agora sim a última curiosidade. Vamos lá. Chegamos na casa! Vou mostrar a casa pra vocês, gente. Ela tá sendo reformada, né, Tati? Isso, a gente já viu. Porque ela foi vendida, a gente acredita que não tem muito tempo assim que ela foi vendida. Recente. Então... A última venda, né? Olha aí, gente. Essa é a casa. Eu tô gravando do outro lado da rua, é claro, né, Tati? Sim. Tem ali os pinheiros, né? Aí. Os pinheiros que a gente comentou, né? Na frente da casa, que é um dos sobreviventes, né? É mesmo. Nossa, é bonita, não chama atenção? Quando a gente passou aqui não tava assim, né, Tati? Assim, sendo reformada, ela não tinha sido vendida. Mas até que foi legal, porque não dava pra ver muito dela, né? Não dava pra ver, tinha mais árvores mesmo, assim, na frente. Ela tava mais fechada, né? Parecia.
E então a gente agora consegue ver melhor assim, né? Que legal, né? Ela tem o quê? 3 andares, né, Tati? Ela tem 3 andares, são 5 quartos, 5 banheiros. E o piso, ele permanece ainda na mesma época, né? Que é o piso de madeira de pinho. Então ainda é daquela época, né? Pra gente ver a qualidade. Nossa Senhora, parece que é no primeiro e no segundo pavimento esse mesmo piso. E as janelas também, umas janelas da parte de trás dessa casa, elas são as originais, né? Porque a gente falou para vocês dessa questão das restaurações, né? Que foram feitas. Então isso é o que permanece assim ainda daquela época, daquela época, sem a renovação, né? Mas as características foram mantidas, né? Você falou dos quartos? Sim, 5 quartos, 5 banheiros, né? E é legal, né, Nossa, gente? muito legal, bonita, né? Saber que uma casa é tão antiga e com tanta história, né? Nossa, são quase 200 anos, né? Uma casa de quase 200 anos, Nossa! Né? E é legal porque, assim, ela está sendo restaurada, né? Agora, nesse momento. E às vezes eles fecham tudo. É e a gente verdade. Nem consegue ver direito. É isso que eu falei, por isso que até que... sorte. É uma sorte, né? Ela tem, tudo bem, tem coisas na frente dela, né? Assim, madeiras, tudo, as caçambas, mas pelo menos a gente consegue ver a casa, não é verdade? A gente consegue ver a casa, porque aí eles, no momento que termina, aí eles deixam mesmo com os portões e preservando mesmo essa parte histórica, que é importante, né? É, verdade. Pra que esconder uma casa como essa, Ai, né? que legal! Bom, pessoal, então é isso, né? Chegamos aonde a gente queria mostrar pra vocês. A gente espera muito que vocês tenham gostado dessa história. Que vocês tenham se sentido assim, né? Voltando no tempo, né? E imaginando que só havia essa casa, né? Primeiro prédio, né? Aqui nessa área toda, né? E assim, uma fazenda, né, Tati? Era uma fazenda, né? Como a gente explicou. E também, assim, uma das primeiras casas daqui de Toronto, né? Imagina que não tinha nada, uma fazenda, vacas, ovelhas, né? Imagine só, tudo isso, todos esses vídeos que a gente já colocou aqui no canal falando da Eglinton, né? Vocês já viram todas as imagens? Dá para imaginar que aqui tudo era uma, né? Assim, uma área rural, né? Impressionante, né? Então a gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, Tati? Isso, tenho assim gostado dessa caminhada e dessa história toda, né? Verdade. Se vocês gostaram, não deixe de dar aquela curtida, compartilhe, né, esse vídeo e também se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque tem muito mais aí pra gente poder ver, pra gente poder aprender, né, como a gente conseguiu aprender hoje, né, uma coisa que a gente não sabia, né, já viu, né, chamou a atenção, mas a gente não conhecia essa história. Isso é muito bom pra gente também, né, Tati? Muito bom. Então tá bom, gente. Então a gente vê vocês no próximo vídeo. Até! Até, tchau! Tchau!